Fala, galera do Portal do Palestra, tudo bem? Bom, temos a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro neste final de semana, hein? Ou seja, vai pegar fogo, mais uma rodadinha aí do Brasileirão, que já passou da metade, hein? Já passou da metade, então agora é a Vera, hein? Agora é buscar aí os pontos que precisam para ficar na parte de cima da tabela. Bom, o Palmeiras foi eliminado da Copa do Brasil, teve uma derrota aí na Libertadores, né? Perdeu para o Botafogo, totalmente virável aí, né? Se existir direito essa palavra, mas totalmente contornável aí. O Palmeiras de repente faz 1-0 aqui no Allianz Parque, as coisas mudam completamente de figura. E aí o Palmeiras pode buscar aí a sua classificação para a Libertadores. Mas, se porventura essa classificação não acontecer e o Palmeiras tiver que ficar só com o Brasileirão, é bom tomar cuidado a partir de agora e já focar aí nas rodadas que o Palmeiras tem aí pelo Brasileirão, tá bom? Então, vamos fazer uma simulação aqui sobre os resultados dos jogos e como que a rodada poderia terminar. Pode terminar aí, tá bom? Bom, vamos lá. Grêmio e Bahia. Grêmio... O Bahia, nenhum dos dois times impacta direto ao Palmeiras, então eu vou colocar que o Grêmio vai vencer o Bahia aí por 2-1, né? Vamos colocar hipoteticamente esse resultado aqui. Red Bull, Bragantino e Fortaleza. Esse jogo sim impacta direto o Palmeiras, né? Impacta direto o Palmeiras. Então a gente tem que torcer para uma vitória do Bragantino diante do Fortaleza, né? O Fortaleza tem aí seus 42 pontos, se o Palmeiras vencer vai a 41, encosta no Fortaleza, então vamos torcer para uma vitória do Red Bull Bragantino, vamos supor que o Bragantino ganhe por 2-0, né? O Palmeiras, claro, tem que fazer a sua lição de casa e vencer diante de sua torcida, né? Isso é importante. Vencer em casa, somar 3 pontinhos para continuar na briga. Então vamos colocar que o Palmeiras vença por 1-0, placar mínimo ali. Enfim, tenha um placar mínimo para conseguir passar e vencer. O São Paulo tem o mesmo número de pontos do Palmeiras, 38, o que torna o jogo muito perigoso mesmo. Então, atenção aí para esse jogo, tá bom? Criciúma e Vasco. Bom, nem Criciúma e nem Vasco impactam diretamente o Palmeiras, mas vamos colocar aqui o Vasco vai vencer por 1-0, hipoteticamente aí, né, dando um chute bem grande. Atlético Paranaense e Juventude, nesse domingo. Onde está o Atlético Paranaense? Aqui em 10º com 29 pontos, o Juventude tem 25, então vamos torcer aí para um triunfo do Juventude, que o Juventude vença por 1-0, tá certo? O Atlético Mineiro vai jogar contra o Cuiabá, enfim, também não impacta diretamente, ou melhor, até impacta se a gente for ver a questão da zona do rebaixamento para complicar o nosso rival. Então, vamos torcer aí para uma vitória do Cuiabá por 2-1. Difícil, né? Na Arena MRV, diante do Atlético Mineiro, jogo difícil, mas vamos torcer aí para o Cuiabá vencer para assustar cada vez mais aí o nosso rival. Fluminense e Corinthians, hoje, às 20 horas. Vitória do Fluminense, com certeza, 2-0. Fluminense vence aí o Corinthians e empurra o rival cada vez mais para baixo. O Fluminense chega aos 23 pontos e passa o Corinthians, tá certo? Atlético de Goiânia e Internacional. O Atlético de Goiânia é o último colocado e o Internacional tem 25. É outro jogo que não impacta diretamente o Palmeiras, mas a gente sabe que o Atlético está muito ruim no campeonato, né? Tem só 12 pontos e o Internacional vem melhorando, evoluindo de pouco, mas vem, né? Então vamos colocar aí uma vitória do Internacional por 3-1, tá certo? E aí temos Botafogo e Flamengo, hein? Botafogo e Flamengo, clássico carioca. Botafogo 43 pontos, Flamengo 41. Esse é jogo clássico de topo de tabela, que a gente tem que torcer por um empate, certo? Porque aí se for, vamos colocar 0-0, vai. Eu acredito que não vai ser 0-0, porque são duas boas equipes.
Eu acredito que vão ter gols, mas vamos colocar aqui que seja 0-0. Se ficar 0-0, Botafogo 44, Palmeiras 42, Flamengo 42, Palmeiras 41, ou seja, uma vitória só de diferença para a parte de cima da tabela, e o Botafogo com um jogo a mais, né? Que teria um jogo a mais. Ou melhor, teria um jogo a mais, não. Flamengo e Fortaleza que tem um jogo a menos. Isso é importante ressaltar. E Vitória e Cruzeiro na segunda-feira. Eu acho que o Cruzeiro vence até de uma forma mais tranquila aí, o Vitória, e sobe aí na classificação com 39 pontos. Então, é essa visão que eu tenho aí, não sei o que vocês acham, mas é essa visão que eu imagino que vai terminar aí a rodada, a 23ª rodada. O Botafogo com 44, o Flamengo 42, o Fortaleza 42, o Palmeiras 41, só que a vitória do Cruzeiro deve aproximar o Cruzeiro aí do Palmeiras, que deve passar o São Paulo, né, vai para 39. Claro, só lembrando que isso um simulador de resultados, então é uma ideia do que pode acontecer. Eu acredito que se eu pudesse apostaria nesses resultados. Claro que pode acontecer, pode não acontecer, enfim, mas o mais importante, Palmeiras venceu o São Paulo, não pode perder ponto em casa mais. Palmeiras não pode mais perder ponto em casa como perdeu, enfim, não pode mais perder ponto em casa, tem que ter pontos em casa, tem que somar pontos em casa e fora de casa também, porque na próxima rodada do Brasileirão o Palmeiras tem o Cuiabá em casa, ou seja, também é jogo para ganhar, e depois vai enfrentar o Atlético Paranaense fora de casa, pedreiraça, difícil, e aí o Palmeiras recebe o Criciúma, ou seja, São Paulo, Cuiabá, Atlético Paranaense e Criciúma. São jogos que o Palmeiras tem que ir para cima para vencer e somar pontos. Tá certo? Bom, é isso, pessoal. Essa é a simulação da rodada. Se vocês concordam ou não concordam, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam e vamos para cima deles, vamos vencer esse jogo. Avante, palestra!